Na verdade, nós já conhecíamos o livro, o título, e as autoras e o processo judicial, mas nunca tínhamos pegado no livro para o ler. E, portanto, foi um bocadinho à descoberta, em conjunto entre mim e a Catarina Rolo Salgueiro, que pegámos no livro e que fomos lendo e perceber se havia alguma maneira de transpor as cartas para palco. Portanto, foi um desafio conjunto desde o primeiro momento. O impacto penso que ainda é imenso. Na verdade, nós, lá está, quando começámos a ler o livro, percebemos que as palavras ressoavam em nós, pessoalmente, não é? E depois percebemos também da dimensão coletiva, mesmo de comunidade, que o livro ainda tem hoje em dia. E, portanto, ao mesmo tempo, é um livro. É muito diferente ler o livro ou ouvi-lo. E isso também foi uma das componentes que nós, obviamente, nos interessava pegar com as novas cartas e no fundo, os textos que nós escolhemos para espetáculo foram aqueles que nos impactaram mais, a mim e a Catarina, e penso que também do feedback que temos tido, as pessoas reconhecem ou reconhecem alguns desses momentos que nós escolhemos abordar. Há textos que são, obviamente, se calhar mais evidentes para transpor em palco do que outros, mas eu e a Catarina fizemos, na nossa residência em Montemoro Novo, do Espaço do Tempo, começámos por fazer, no fundo, um mapeamento das temáticas que estavam no livro e que nos interessavam abordar para o espetáculo. E, portanto, foi várias escolhas que nós fizemos de textos. Nós começámos por escolher 60 textos, obviamente que não foram todos incluídos no espetáculo. Nós escolhemos cerca de 20, 30, e no fundo era perceber também como é que entretecíamos os textos, porque na verdade nós chegámos a falar com a Maria Teresa Horta, foi sempre uma pessoa que acompanhou desde o início o processo, e o compromisso a que chegámos com ela foi precisamente de não acrescentarmos texto que fosse nosso, meu e da Catarina. Portanto, tínhamos de nos cingir ao livro das novas cartas e depois contrapusemos a questão documental do processo judicial, e foi com isso que nós cosemos o nosso espetáculo. Do título, ainda Marianas, começou por ser inspirado numa crónica da São José Almeida, que escreveu para o público, acho que em 2010, chamado Continuam a Querer-nos Marianas, em que ela, no fundo, condenava o idealismo, o ideal patriarcal burguês, dizendo-nos que ainda, apesar de todas as mudanças e da aparente liberdade de escolha e de opção de vida, ainda continuamos a ser marianas, nesse sentido pejorativo, no sentido da Mariana Alcoforado, freira do século XVII, não é? Submissa, triste e à espera do seu amado. E, portanto, pegámos nesse ponto de partida dessa crónica e procurámos perceber que marianas é que existiram no livro das Novas Cartas Portuguesas, escritas pelas três autoras, em que elas inventaram, no fundo, ou reinventaram várias marianas, várias maneiras de ser mulher, várias experiências femininas. Portanto, elas decompuseram essa figura primeira da Mariana em muitas outras e, portanto, no fundo foi uma questão de voltarmos à Mariana Alcoforado, mas às marianas também do livro das Novas Cartas. Evidentemente que a condição feminina foi um dos temas basilares, como é de resto no livro. Nós, obviamente, que escolhemos algumas... Lá está, os textos tiveram de ser também pensados para palco e, portanto, foi também, se calhar, uma questão formal que também fizemos essa seleção dos textos que ficaram em espetáculo. E, no fundo, aquilo que procurámos também perceber foi de que forma é que nós podíamos organizar o espetáculo em termos dramatúrgicos e nesse sentido nós procurámos perceber também ou dar a história da escrita do livro das Novas Cartas, portanto, o começo da escrita, porque é que as três autoras, Maria Isabel Barrena, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, porque é que elas quiseram pegar na figura da Mariana Alcoforado, porque é que quiseram escrever, para depois entrarmos, se calhar, no desenvolvimento do espetáculo propriamente dito,
com esses textos que foram escolhas pessoais minha e da Catarina, e para depois percebermos a conclusão do livro após a sua publicação e isso tudo. Portanto, no fundo, gizámos esse arco de desenvolvimento do espetáculo. Acima de tudo, em primeiro lugar, foi um processo muito coletivo, muito de conjunto e um bocadinho, se calhar, à semelhança do próprio livro das Novas Cartas, porque eu e a Catarina, como disse, fomos desde o primeiro momento, foi um diálogo constante, perceber se era possível fazer o espetáculo, pegando no livro, e depois mesmo após a dramaturgia, e que foi bastante alongada no tempo, também em diálogo com a Maria Teresa Horta, foi também a própria equipa artística, com as atrizes, o elenco, mas também com a assistência de encenação, com o Rafael, com o Leonardo na produção, foi um processo muito coletivo nesse sentido, porque eu e a Catarina, no fundo, pronto, fizemos o texto, estamos descansadas, trazemos para a primeira semana de ensaios e percebemos que havia textos que ainda podiam entrar, outros que podiam sair, e portanto, ao longo do processo foi tudo muito partilhado. As Marias. Quem vemos em palco, efetivamente, são as atrizes, as intérpretes. Nós não nos interessava fazer um espetáculo biográfico propriamente dito, no sentido de estabelecer quem era quem, embora isso para nós internamente seja importante para percebermos que cada uma faz uma Maria, mas quisemos prolongar essa questão do anonimato presente nas Novas Cartas, portanto, no nome de cada uma que estão em palco, das atrizes. Portanto, elas são todas as Marias, não se identificam como a Velha da Costa. Claro que quem conhecer melhor a história das Três Marias vai identificar quem é que faz quem, mas no fundo quisemos que fosse uma coisa mais aberta ou não tão específica nesse sentido. Eu acho que uma das questões mais fascinantes neste livro é precisamente a atualidade, no sentido de não fala apenas de uma forma de ser mulher, de uma condição única feminina, e acho que isso, para transpor para 2022, lá está, as autoras falam de várias Marias, várias Marianas, várias mulheres, de diversas classes sociais até, isso é muito evidente no livro, e eu penso que para mim, lá está, em 2022 não existe uma maneira de se defender a causa feminista, existem múltiplas e isso, para mim, fazendo o contraponto com o livro, lá está, são vários caminhos possíveis da causa feminista, porque não existe apenas uma maneira a minha maneira de considerar a causa feminista não é a mesma de muitas outras mulheres e portanto, acho que plural e isto tudo. Mais financiamento, sempre, isso será sempre a primeira causa, porque precisamos de condições para trabalhar e os tempos que se avizinham, quanto a mim, não são propriamente otimistas. Portanto, sem dúvida, mais financiamento. Ana, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada.